turmas, só para vocês ficarem cientes, no semestre passado, todas as gravações, eu gravava todas as aulas, tá? Independe disso aí, se é obrigado ou não pela FATEC, eu gravo tudo, porque eu arquivo esse material para vocês, tá? Só que esse arquivo ficava dentro da plataforma Teams, né? Normal, vocês acessavam. Agora mudou. Agora ele fica disponível até 21 dias. Mas não é bem assim, só que não, vamos dizer assim, né? O pessoal já não conseguiu encontrar da aula passada, arquivos de aula passada. Então ele sumia lá da área de postagem. Então o que eu resolvi fazer com outras turmas aí? Eu salvo isso depois, a hora que terminar a gravação, ela vai subir nessa área do Teams aqui. Eu vou salvar e vou disponibilizar num canal do YouTube que eu tenho. Só que é um canal de aula privado, né? Então, são aulas que eu gravo aqui e posto para outras turmas de outros colégios. Então, eu vou passar o link para vocês. Então, vocês pegam o link e já vão direto lá nessa aula, tá? Então ela vai estar gravada, talvez eu faça uma edição para deixá-la um pouquinho mais curta, todo esse bate-papo aqui às vezes não precisa da aula, então eu faço uma edição e já jogo lá para vocês, tá? Então, se não encontrarem a aula aqui, correndo na barra de rolagem das postagens, já vai ter o link do YouTube para vocês acessarem lá, beleza? Eu faço isso para vocês. Só que, por exemplo, como hoje é quinta, talvez no máximo sábado essa aula esteja pronta aí. Até para vocês estudarem, para vocês gravarem ela. Então vamos ver como que eu vou bolar essa edição e essa subida no YouTube para vocês. Então voltamos aqui, né? Para eu não falar no vácuo aqui, né? Sem estar compartilhando a tela com vocês, vou fazer a pergunta de novo, especialmente para o Paulo lá. Paulo, tá vendo a tela compartilhada? Sim, sim, sim. Ó. Aqui não falha não, né? Já responde na hora. Beleza, Paulo. Então, ó, tá aí. Então, eu quero passar com vocês esse primeiro exercício. Então, puxa o caderno de anotações do lado aí, para vocês terem esse tipo de material disponível aí. Então, olha só, o que eu perguntei lá na primeira questão? Qual é a produtividade, né, anual de uma usina álcool puro, né, esse é o nome da usina fictícia? A fábrica produz etanol, a qual tem uma moagem diária de 100 toneladas de cana-de-açúcar, matéria-prima. Uma análise prévia da cana mostrou o RT, ou seja, os açúcares redutores totais, praticamente todo esse açúcar está disponível para se converter em álcool. Essa é a minha ideia. Quando eu falo ART, eu já penso na minha cabeça aquela conta que a gente vai exemplificar mais à frente. Quer dizer, quanto eu tenho de açúcar e quanto eu posso produzir de etanol com esse açúcar, independente das condições de fermentação. É lógico que a gente vai levar as melhores possíveis. E aí eu vou ter uma taxa aqui, né? Então vamos ver. Ficou próximo de 18% em massa. Então, de 100 toneladas, 18% é açúcares fermentescíveis ou fermentáveis. Então, isso equivale aqui a 18 toneladas, né? Exatamente isso. Adotando aproximado, tá, pessoal? Adotando uma eficiência produtiva, conversão de ART em etanol, de 90%. Qual é a produtividade anual dessa usina? Sabendo que a operação é de 200 dias. Então, vamos pincelar alguns termos aqui. Toda vez que eu tenho um vegetal, eu vou ter a massa desse vegetal. Se eu tenho a massa desse vegetal, quer dizer, quanto que está entrando, qual que é a produção em tonelada de cana, eu vou ter a quantidade de açúcar. Então, desde uma frutinha que eu possa pegar no fundo do quintal, por exemplo, eu sei, opa, essa frutinha aqui, se eu esmagar esse grãozinho dela aqui, essa polpa, quanto que ela vai me dar de ART? Exemplo, eu posso medir esse ART no equipamento muito simples que é o refratômetro de campo ou refratômetro digital. É uma gotinha desse suco, eu vejo quanto que tem de Brix. O Brix vai ser convertido em ART, ou seja,
todos os açúcares que eu estou medindo naquele momento, vamos dizer, online, eu vou converter ele em açúcar, em massa. Então, se eu tenho 10 toneladas, eu vou ter 18%, eu tenho 1,8 toneladas. Se eu tenho 100, eu tenho 18 toneladas. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Se eu tenho 100 toneladas, o BRICS é 18, eu tenho 18 toneladas de açúcar. Beleza? Então, eu tenho 18 toneladas de açúcar para poder fermentar. Qual que é a equação que eu utilizo? A equação é essa aqui, ó. A quantidade de açúcar fermentável, que ele está representado aqui por uma glicose ou frutose. Por que isso? Porque a glicose e a frutose, os dois são C6H12O6, vai me produzir o etanol e CO2. Agora, eu sei que esse processo aqui, ó, quando entra dentro de um processo fermentativo, ou seja, a quantidade de glicose, se eu pegar uma quantidade padrão, né, vamos pegar aqui 100 quilos, eu vou produzir 64,75 litros no máximo. Por quê? Porque isso é do jeito que o Papai do Céu mandou. Somente isso a gente produz. Por que isso aqui, pessoal? Porque lembra da eficiência? A eficiência do processo fermentativo, ela é 51,11%. Então, toda a massa de glicose, ela é convertida em etanol, no máximo em 51,11%. Isso a gente viu na última aula. Quanto que vale isso em volume? Até porque a densidade do etanol é 0,8. A densidade do etanol sendo 0,8, eu vou converter essa massa em volume. Então, o volume dá 64,75. Show de bola! Aqui está a química, tá? Essa é a química. Agora, se 100 quilos se converte em 64,75 litros, quanto que eu tenho em massa para ser convertida nesse the best process, né? Nesse melhor processo? Eu tenho 18 toneladas, que são, eu estou trabalhando com a mesma unidade, então converto isso aqui em quilo, 18 mil quilos, vai ser produzido quanto? Então, regrinha de 3. Mas não é regrinha de 3. O químico não fala regrinha de 3, porque isso aqui é uma lei das proporções. Olha só, eu tenho duas leis básicas da química aqui. Essa é a primeira lei. Todo que eu tenho desse lado como reagente numa equação química ou numa reação química tem que aparecer do outro lado. Se eu tenho 6 átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de carbono desse lado. Se eu tenho 12 hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênio desse lado. Se eu tenho 6 oxigênio, eu tenho 6 oxigênios desse lado. Ó. Então, 2 vezes 2, 4. Bom, se eu tenho 100 kg aqui, vai ser convertido em 64 ml. Então, primeira lei, lei da conservação de massa. Segunda lei, lei de Proust, lei das proporções. Se eu tenho 100 quilos, eu produzo 64. Se eu tenho 18 mil quilos, eu vou produzir quanto? Vou produzir X. Esse X vale quanto? Esse X vale 11.655 litros. Acabou aí? Não. Esse é o processo como o Papai do Céu mandou. É o processo 100%. Eu nunca vou atingir mais do que isso aqui. Isso aqui é 100%. A estequiometria crua. Estequiometria básica, 100%. Agora, ele diz, ó, a gente tem uma perda aqui de contaminação, a gente tem uma perda que a nossa levedura não é boa, então essa perda é de 10%. Então, a eficiência do meu processo ele é 90%. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma conta ou um raciocínio lógico rápido, né? 90% disso aqui é o que realmente estou produzindo. Agora, se eu quero utilizar a fórmula, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, que a gente viu também na aula passada. Tudo bem que aqui está em ml, mas eu vou converter. Então, ó, o processo real, a produtividade ou o processo real, ela é a eficiência do processo vezes o que eu achei estequiometricamente, dividido por 100. Então, vamos converter isso?
processo real em litros, agora eu já converti para litros, é 90% da minha eficiência, esse dado que eu estou falando, vezes 11.655, dividido por 100. Quanto que isso equivale? Isso equivale, então, a um pouquinho menos, né? Esse 11.000 é 100%. 10 vezes menos que isso aqui é 10.489,5 litros. É isso que ele produz diariamente, tá? Agora, não parou por aí, né? Eu quero saber na safra, né? Ou seja, no ano. No ano eu vou produzir esse valor aqui vezes 200 dias. Esse valor vezes 200 dias, eu vou ter 2.097.900 litros. Porém, ele quer o valor em metro cúbico. Então, metro cúbico é 1.000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, eu tiro fora esses 900 litros aqui, esse milhar aqui, e ele vai ficar como 2.000, já arredondei para cá, 2.098 metro cúbico por ano. Perceba, quando a gente fala produtividade, a gente coloca um tempo, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem a palavra produtividade, tem alguma produção de algo em um determinado tempo. Quando eu falo qual é a produção, aí não tem tempo, tá? Qual que é a produção? A produção é 2.000 metros cúbicos só. Aí você fala 2.000 metros cúbicos por ano. Por quê, pessoal? Olha só, se eu falar qual que é a produção diária, a produção diária é 10.000 litros, 10.500 litros. Essa é a produção. Agora, se eu falar que a mesma produção é 10.500 litros, mas por ano, a produtividade é muito, muito baixa. Então, perceba, produção é diferente de produtividade. Produtividade está relacionada com o tempo, tá? O tempo. Eu tenho que ter essa barra, ano, dias, tá? Por isso que ele pede aqui, ó, a produtividade em metros cúbicos por ano. Tudo bem nesse aí? Alguém quer falar alguma coisa nesse exercício? Então, essa era a resposta, 2.000 metros cúbicos por ano. Deixa eu dar uma passada aqui. Beleza? Dá um ok se vocês acompanharam a resolução desse exercício. Como metade das pessoas entregaram, eu não vi a resposta ainda, tá? Então, eu não sei o que vocês responderam. Eu vou corrigir só depois. Eu espero que a maioria de vocês tenha acertado, tá? Até porque é um cálculo que vocês vão utilizar isso frequentemente, tá? Cálculo de produtividade. Vamos ver o próximo agora, que tem tudo a ver com a nossa aula, é sobre a produtividade de uma aguardente. Só que aqui o cálculo é o contrário. Vamos ver lá, ó. A fermentação alcoólica é um processo biológico na qual açúcares fermentíveis, tais como a sacarose, são convertidos em energia celular. Lembra que eu falei? Qualquer micro-organismo, tanto bactéria quanto levedura, e são diferentes, tá? A bactéria, ela é menos complexa do que a levedura. A levedura, ela tem muito mais organela. A levedura é um eucarioto. A bactéria é um procarioto. Sempre quando eu estiver falando de organismo ou de qualquer coisa que vem um nome pró, ele é inicial, protótipo, ele vem no início, tá? Quando a gente começou a bolar os modelos atômicos, as primeiras partículas que vieram foram os prótons. Próton quer dizer início, começo. Então, a bactéria... Oi! Para mim, essa tá a questão 2. Tá, não, tudo bem. Acho que esse aqui eu peguei de um outro lugar. Mas é a mesma, né? Eu achei que tinha 3. É a mesma. Eu achei que tinha 3 e eu perdi e troquei a ordem. Não, eu acho que eu passei só 2 para vocês, tá? Foram só 2. Então, esse aqui é número 2. Número 2 mesmo, tranquilo.
Então, olha só, a levedura, ela não quer produzir etanol, ela quer produzir energia celular, ela quer sobreviver, proliferar, quer dizer, ter a viabilidade para lançar os brotinhos dela, quer dizer, os filhotes dela, e dar sequência na vida dela. A condição que nós colocamos para ela é que ela produz etanol e dióxido de carbono, que está aqui embaixo, ó, etanol e dióxido de carbono. Quando a gente fala de bebidas, olha só, quando a gente fala de bebidas, a gente vai dar atenção para esses caras aqui, ó, resíduos metabólicos. É isso que vai dar característica para uma bebida. Uma bebida não é uma solução somente de etanol. O dióxido de carbono já evaporou do sistema. Não é só uma solução de água e etanol. Não é uma solução, por exemplo, de 40% etanol e 60% água. Uma bebida, ela tem os resíduos metabólicos. Ela tem o que a gente chama de compostos secundários. É isso que vai dar característica para uma bebida. Vamos discutir isso mais à frente. Então, eu tenho essa reação aqui, ó, e ela até fala que essa reação não está balanceada, a gente pode balancear ela, mas ele quer saber o seguinte, ó, diante dessas informações que há, fermentação ela se faz desse jeito, e assumindo uma eficiência, olha lá, ó, de 95%, calcule qual é a quantidade em gramas aproximada de açúcar necessário para preparar 1 litro de aguardente. Então, essa aqui, eu sempre trabalhei com a produção de etanol, desse lado aqui da reação. Quanto que eu iria produzir de etanol se eu entrasse com tanto de açúcar? Ok, o que ele está pedindo nesse exercício? É o oposto. Quanto que eu vou precisar de açúcar para produzir já uma porção de etanol? Essa porção de etanol, ele já me dá aqui, ó, 46% em massa. Toda vez que eu tiver 1 litro dessa aguardente, eu tenho 46% em etanol em massa. O que isso representa? 1 litro, aqui a gente está indiscriminando a densidade do etanol, esse 1 litro vai ter 460 gramas de etanol. Então, vamos formular a equação? Então, essa é a equação aqui, ó, tá? Da onde que é isso aqui, pessoal? Olha só. Lembra, a gente resolveu na última aula, isso aqui é sacarose, tá? Para eu ter a sacarose, a levedura não utiliza a sacarose integral. Ela faz uma hidrólise da sacarose. A hidrólise da sacarose produz 2 isômeros, que a gente chama, né? 2 moléculas, uma de glicose e uma de frutose, que está aqui, ó. Então, a fermentação não ocorre aqui. Essa aqui é uma equação global. A fermentação, onde eu posso calcular daqui também? Posso, mas a gente não entrou nesses detalhes. O que eu preciso saber, o que vocês precisam sempre levar em consideração, é essa raiz aqui, ó. Uma molécula de glicose vai produzir 2 moléculas de etanol e mais CO2. Então, isso aqui é uma outra roupagem do etanol. O etanol está aqui, ó. 2 carbonos, por isso que ele chama etanol, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Está aqui uma molécula de etanol. De novo, utilizo a mesma fórmula, só que aqui eu vou brincar com vocês, eu vou utilizar o valor padrão. 180 gramas produz 92 gramas de etanol, porque eu estou trabalhando em massa, tá? Não adianta eu colocar o volume aqui, tá? Então, qual que é o volume aqui? O volume, a massa seria, se eu colocasse 100 gramas aqui, eu estaria produzindo 51,1 gramas de etanol, tá? Então, aqui eu converto isso em massa da sacarose, 180 gramas, e em massa do etanol. Olha só, eu já produzi uma bebida que tem 460 gramas de etanol. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, 1 litro dessa aguardente já tem 460 gramas de etanol. Agora, de novo, tudo que eu tenho desse lado está produzindo desse lado, não precisa nem colocar nada do CO2, eu já tenho a massa de etanol. Quanto que eu vou produzir quanto que eu vou precisar de glicose ou de açúcar para produzir esses 460 gramas? De novo, 460 vezes 180
dividido por 92. Vou precisar de 900, tá? Acabou, professor? Não, não acabou. Olha só, então, essa reação aqui, ó, é a 100%, tá? 180 gramas produz 92 gramas de etanol. 460 gramas de etanol produzido, eu preciso de quanto de açúcar? De 900 gramas de açúcar. Mas olha só, essa reação é 100%. Ele diz que a minha eficiência desse processo ela é só 95%. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que pôr um pouquinho mais de massa aqui para produzir os 460 gramas, porque é uma perda. Isso aqui não é 100%, ele é 95%. Então, o que eu faço? O açúcar aqui, para o processo, ele é 100%. Mas eu preciso achar os 95%. Então, 95% de eficiência, eu preciso ter um pouquinho mais, ó, 947 gramas. Então, olha só, pessoal, onde a gente chega. Se eu colocar aqui, ó, onde está os 900, 497 gramas, eu vou achar uma massa aqui, ó. Eu vou achar próximo de 480 gramas de etanol. Mas não é isso que eu produzo. Eu não produzo 480 gramas. Por quê? Porque essa eficiência é 95%. Tá? A hora que a eficiência é 95%, eu caio para 460 gramas. Lembrando que isso aqui já foi produzido. Tá? É o contrário do que a gente está pensando lá. Então, se eu colocar aqui, ó, estou entrando com 900 gramas de açúcar, quanto que eu produzo de etanol, sendo que a minha eficiência é 95%? Bom, eu vou produzir 460 gramas de etanol. Se esse 460 gramas de etanol já está em 1 litro de aguardente, eu tenho uma aguardente que tem 46%. Beleza? Só que em massa, tá? Em massa. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se vocês acompanharam essa explicação aí. Deixa eu voltar aqui. E aí, tudo ok? Podemos ir para a aula agora? Essa foi a passagem do exercício aí. Dá um okzinho aqui para a gente ir para a aula agora realmente. Vamos produzir cerveja. Se quiserem, até faz o barulhinho, puxa a cerveja do lado aí, se tiver de boa, em casa, não vai dirigir, puxa ela aí que a gente vai degustar cervejas, né? Ou vinhos, né? Quem tiver vinho já bota aí também. É isso que a gente vai aprender a fazer hoje. E manda uma foto aqui no chat aqui pra gente. Isso que a gente vai fazer hoje, produzir cervejas e vinhos. Então, olha só. Produção de bebidas fermentáveis, tá? Ou fermentadas. Então, toda bebida destilada é fermentada, tá? Mas nem toda bebida fermentada é destilada. Na realidade, nunca é destilada. Eu posso passar por outros processos, mas não destilar uma cerveja ou não destilar um vinho, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver o processo mais à frente das destiladas na próxima aula. E aí, eu tenho toda uma química em volta disso aqui. Eu parafraseei o Louis Pasteur. Ele dizia o seguinte, ele só falava do vinho. Ele falou assim, ó, quando ele descobriu toda a química do vinho, e foi um dos grandes estudiosos, ele dizia que existe mais química numa taça de vinho do que em muitos livros de química. E aí eu peguei essa frase dele e dei uma adaptada. Eu coloquei assim, ó, existe mais química em uma garrafa de vinho ou cerveja que em muitos livros, né? Então vocês vão ver que existe uma sequência de descobertas dentro da química da cerveja e do vinho que foi ajudando ao longo do tempo. Então, o tópico da aula hoje é isso aqui, ó. Produção de cerveja, a gente vai falar um pouquinho sobre a água, e essa água é importante para a produção de bebida. A relação de carboidratos e malteação, um pouquinho sobre o fermento, que vocês já viram, na realidade é a levedura. Esse camaradinho aqui que vai dar toda uma essência e a produção de cerveja, o lúpulo. Na produção de vinho, a química do vinho e um pouquinho sobre a saúde do vinho. Inclusive, eu estou disponibilizando para vocês
2 artigos, um sobre a química da cerveja e outra sobre a química do vinho. E essa química do vinho voltada um pouquinho para a área do bem-estar, de saúde, né? Quer dizer, é importante tomar vinho e que compostos que tem ali dentro que a gente possa estar utilizando como não terapêutico, mas como bem-estar. Então, olha só, em 1910, ou início de 1900, se conhecia meia dúzia de compostos químicos nas bebidas. Se tem meia dúzia, se eu for falar de cerveja, eu já falo 4 para vocês, né? Então, dentro de uma cerveja existia água, existia partículas ou pedaços de substâncias que vinham do lúpulo, tinham pedaços de levedura, por exemplo, que vinha, utilizava Saccharomyces cerevisiae, ou até mesmo de fontes de carbono, que eram os açúcares. Então, ó, eram 4 substâncias, tá faltando 12, tá faltando 8, né? Para completar, na realidade, uma dúzia, né? Vamos dizer assim. Aqui, meia dúzia, na realidade, era pouco, vamos dizer assim, né? Eu já falei 4 para vocês. Então, já passado 30 anos, já conheciam mais de 50 compostos nas bebidas, tanto em vinho quanto em cervejas, tá? Eram as 2 principais bebidas. E aí entra também aguardente, uísque, mas principalmente essas 2. Atualmente, a gente só na cerveja e no vinho, a gente identifica mais de 600 compostos, tá? Isso muito pela função de análise química. Eu vou mostrar para vocês que, como identificação de cerveja, eu consigo identificar na cerveja se ela vem de uma fonte de carbono 12 ou carbono 13. Lembra, os carbonos, os elementos carbono, eu tenho 12, eu tenho 13, eu tenho 14. O 12 é o normal, o elemento normal. O 13 e o 14 são radioativos, são radioisótopos, né? São isótopos estáveis. Então, eu consigo identificar hoje se tem carbono 12 ou carbono 13, o nível de sofisticação. Então, mais de 600. Quando a gente fala em vinho ou cerveja, um único componente lá dentro, eu posso estragar a minha bebida ou eu posso incrementar ela e dar uma outra cara para essa bebida. Formou um éster diferente. Esse éster pode ser em função da minha receita, em função da minha matéria-prima, mas ele vai dar uma assinatura para aquela cerveja, porque eu consegui formar aquilo. É isso que os cervejeiros, em termos de alquimia, eles procuram. Algo que identifique aquela cerveja, algo que identifique aquele vinho, tá? Então, olha só, a gente viu isso aqui, tá? A gente viu que a fermentação é a função do substrato, micro-organismo e do processo, tá? Então, eu tenho o substrato como fonte de carbono, a gente vai estudar essa fonte de carbono, ele tem que ser barato, tem que ser abundante, tem que ter valor nutricional. Quando eu pego uma cevada, por exemplo, o valor nutricional que a casca da cevada tem é diferente do valor nutricional que o milho pode dar para uma bebida. Então, eu tenho diferentes cargas nutricionais. Eu tenho que dar um sabor, né? A gente vai ver o que é esse sabor, o que é aroma. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença de sabor, aroma, gosto. Micro-organismo. Geralmente a gente vai, quando a gente fala em bebidas, a gente trabalha com esse gênero aqui, ó, né? A Saccharomyces cerevisiae. Não somente a cerevisia, mas eu tenho outras, a Saccharomyces vini, que é para fazer uva, mas geralmente é dessa classe aqui. Eu tenho que ter uma boa condição para esse cara, né? O crescimento desse cara, ele tem que ser bem pronunciado, porque ele vai produzir os meus produtos, principalmente etanol. Produz outras coisas, especificamente na bebida, tem que produzir, senão eu não tenho uma bebida diferenciada. E o meu processo, né, de fermentação, eu vou ter todos os controles, não pode haver formação de inibidores, tá? Então eu posso formar alguns compostos, mas eles não podem inibir o meu micro-organismo. E esse composto tem que ser de fácil recuperação. Se ele for de fácil recuperação, eu tenho uma grande chance de ter um bom biocombustível, uma boa bebida. E aí, a gente viu também que eu preconizo essa reação aqui, né? Essa é a reação de fermentação. Mas eu poderia ter isso aqui como
uma reação química? Sim. Toda vez que eu tenho a minha matéria-prima, o meu reagente, ele vai ser consumido, o S aqui, que é o substrato, ele vai ser consumido, e eu vou ter uma produção do meu produto, que é o P aqui. Nesse caso, o meu substrato são açúcares, que vai começar a descer, e eu vou começar a produzir etanol, que é o meu P. Esse cara que é o X aqui, ó, é a minha levedura. O que é o meu micro-organismo? Então, ele vai começar com uma população bem mais baixa, e a partir do momento que ele começa a comer o açúcar, ele começa a se proliferar. E daí ele vem num patamar, ele não vai ficar crescendo igual os gremlins, né? Toda a vida. Ele vai crescer até um certo tempo, tá? Quem assistiu os Gremlins aí é um filme bem antigo, né? Molhava esses caras quase que era exponencial, eles se multiplicavam, né? Então, eu vou ter isso aqui. Daí o que acontece? Ele vai produzir, aí esse cara vai ser consumido, não totalmente, mas grande parte dele, 90%. Se eu injetar substrato nesse cara, essa curva vai subir, o etanol que estava lá em cima começa a cair e ele volta a produzir. Eu tenho isso aqui infinitamente, como se fosse elos de uma corrente, tá? Para o nosso caso, isso aqui é geral. Para o nosso caso, eu posso falar que o etanol sendo produzido, esses átomos escurinhos aqui, ó, né, de circunferência escura, são os átomos de carbono, tá? Que vem da glicose. Para onde que esses caras vão? Eles vão se alocar aqui, ó, na molécula de etanol, juntamente com a molécula de CO2. Então, os dois carbonos que está aqui, mais um carbono que está aqui, juntamente com o oxigênio. Então, eu transformo, através da ação das leveduras, toda a molécula de glicose em etanol e CO2. Da onde que vem essa molécula? A gente vai ver em termos de substrato. Eu posso vir de substratos facilmente fermentáveis, como caldo de cana, suco de uva, suco de laranja, suco de qualquer fruta, onde eu só esmago esse cara e eu tenho o suco. Ou eu posso vir de uma fonte onde eu tenho essa glicose ligado várias vezes, que eu produzo o amido. Então, o amido é um produto, né, de reserva, um produto da ação da fisiologia e bioquímica de plantas. É produzido o amido, eu vou mostrar para vocês isso aí. E esse amido depois, dentro de um processo, ele é fragmentado em glicose. Então, eu consigo diferenciar. Esse cara veio de açúcar solúvel ou esse cara veio de amido, carboidrato estrutural. Quando a gente fala em cerveja, pessoal, a gente está falando que o Brasil é o terceiro maior prosumidor de bebida. Olha só, prosumidor, o que é isso? O que produz e consome. Em grandes quantidades, as cervejas não são exportadas, tá? Elas são importadas, né? Então, muito pouco, mas por isso que a gente chama aqui, ó, todos os países eles são prosumidores, ou seja, a China produz 35 bilhões de litros de cerveja por ano. 98% ela consome ali dentro, tá? Em segundo vem os Estados Unidos e em terceiro o Brasil com 12 bilhões de litros. Se a gente pegar e dividir isso pelo consumo de pessoas, né, acima de 18 anos e talvez, não sei até quanto que eles vão lá, não vão até 80 anos, mas vão menos, né? A gente tem uma média per capita das pessoas economicamente ativas que bebem na faixa de 62 litros por pessoa, tá? Per capita ao ano. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, esse país que é a República Tcheca, né? Eles produzem 1,5 bilhões de litros, quer dizer, 10% do Brasil. Mas, olha só quanto que eles consomem. Bebem cerveja pra caramba, 158 litros, mais de 2 vezes o nosso consumo. Um dos inventores da bebida que chega no Brasil, né, lá nos primórdios, que as bebidas de origem dessa região aqui do sul da Alemanha, né, República Tcheca, um pouquinho da Áustria. Então, os alemães consomem aí 11 bilhões de litros por ano, um pouquinho abaixo do Brasil. E eles são os detentores dessa cerveja que a gente bebe, que é a Pilsen, né,
no estilo latte. A gente vai mostrar um pouquinho isso para vocês. A cerveja ela é caracterizada de 3 a 5% de álcool, né? Esse grau GL aqui é o Gay-Lussac, tá? Então, se a gente pega a cerveja tradicional e industrial, a gente tem uma faixa de 4,5%. Se a gente pegar cervejas artesanais, a gente já encontra cerveja com até 6% de etanol, 6% ou 6 graus GL. Lembrando, acho que eu falei para vocês, o que caracteriza uma bebida alcoólica, ela tem que ter acima de 0,5% de teor alcoólico. Então, se eu encontrar uma bebida que ela tem 0,45%, vamos arredondar aí, 0,45% de álcool, ela pode ser considerada uma bebida sem álcool, tá? Sem álcool. Tal como aquelas Brahma Zero, Bavária Zero, qualquer outra bebida que não tem álcool. Se eu for fazer uma análise ali, professor, colocar isso num cromatógrafo a gás, ou até para o álcool seria a gás, eu vou pegar 0,35%, 0,40% de álcool nessa bebida, ou seja, ela vai ter uma graduação alcoólica, mas ela não entra na legislação brasileira como bebida alcoólica, ela entra como uma bebida não alcoólica, tá? Vai pegar no bafômetro, eu já fiz uns cálculos, o cara tem que tomar 12 latinhas, se ela tiver 0,4, ela tem que tomar 12 latinhas sem deixar o organismo absorver, tomar 12 latinhas e já botar o bafômetro. Aí pode até ser que pegue algo desse tipo, tá? Então vamos lá. Então o que é cerveja, tá? O que é cerveja? Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, a gente vai mostrar aqui isso, do mosto cervejeiro oriundo de malte de cevada. Opa, peraí. Malte de cevada e água potável, por ação de leveduras e adição de lúpulo. Olha os 4 elementos que eu falei para vocês. Então, eu tenho que ter água, eu tenho que ter o malte, ou seja, uma fonte de carboidratos, não necessariamente malte de cevada. Eu tenho que ter lúpulo e eu tenho que ter a levedura. Esse malte de cevada aqui, isso aqui é marketing. A gente usa muito pouco malte de cevada na produção de cerveja. A gente vai utilizar mais o xarope de milho ou até mesmo o malte de milho para produzir a nossa cerveja, tanto ela artesanal quanto ela tradicional, né? Muito mais tradicional, essa cerveja industrial. Até porque, pessoal, olha só, essa ideia de que a cerveja ela tem que ser de malte de cevada, aquela região que eu mostrei para vocês da Europa, ali o sul da Alemanha, quando foi promulgado isso, que era a lei da cerveja, né, a lei da cerveja pura, existia escassez de alimentos, mas existia grande produção de bebida. Isso o Brasil não tinha nem nascido ainda. Então, o que o pessoal dizia? Estão utilizando resíduo de alimento ou cultivos de alimento, como milho, trigo, arroz, para produzir bebida. E como o alimento era muito caro e escasso, o pessoal falou assim, não, a cerveja ela tem que ser produzida, para ser uma cerveja da qualidade alemã, vamos dizer assim, ela tem que ser produzida somente de cevada. Não se pode mais produzir de milho. Se você produzir de milho, de arroz, de trigo, ela não é uma cerveja, é uma bebida alcoólica, mas não é uma cerveja. E isso durou aí 400 anos, mais ou menos. No início de 1900 já começou a produzir outras fontes e a utilizar fortemente isso, e não deixou de ser cerveja. Mas vocês vão ver ainda que existe uma forte tendência de dizer que cerveja tem que ser de cevada, tá? Até porque a gente não produz cevada, o Brasil não produz cevada, produz muito pouco. Na realidade, há quem diga, né, que é só uma essência de cevada para dar o gostinho da cerveja aí. Mas não tem nada a ver com a qualidade do produto, tá? Eu posso fazer uma cerveja de qualquer fonte, como vocês podem fazer bebidas e biocombustíveis de qualquer fonte que contenha açúcar. O importante é botar a levedura para trabalhar. E ela trabalhando, ela precisa manjar, ela precisa ter fonte de carbono. Só que quando a gente pega esses 4 elementos aqui, ó, a água, o malte, que é a fonte de açúcar,
o fermento e o lúpulo, eu posso ter diferentes tipos de bebidas. Além do mais, se eu fiz, como os cervejeiros fazem diferentes mexidas no processo, diferentes receitas, a gente tem uma variedade quase que infinita de cerveja. Há quem diga os cervejeiros que o cara experimentar uma cerveja diferente todos os dias, ele vai morrer com 100 anos e não vai experimentar todos os tipos de cervejas que existem. Tá? Então, de um modo geral, a composição da cerveja, além de ter esses 4 elementos, ela é mais ou menos proporcional assim, ó. De 2 a 6% é um extrato residual, tá? O que é esse extrato residual? Principalmente a gente falando de cervejas artesanais. Eu tenho muita proteína, eu tenho vitamina, eu tenho escombro de parede de levedura, aqui já entra as proteínas, eu tenho pedaços de carboidrato, então é algo residual lá dentro. E isso, às vezes, é o diferencial da cerveja. Por que as cervejas artesanais são mais encorpadas assim? Porque, às vezes, não é feita uma filtragem como a indústria faz. A indústria não pode ter resíduo nenhum aqui dentro. Então, ela filtra totalmente a cerveja. Já as cervejas artesanais, ela vai ter essa encorpação diferente. De 2 a 6% de etanol. Então, olha lá, até 6%. As tradicionais, né, as industriais, até 4,5%. Eu tenho dióxido de carbono lá dentro, então esse faz a diferença. Esse dióxido de carbono, ele vai trazer um pouquinho da refrescância, ele vai proteger o material também, ó. Essa espuma que está aqui, ó, ela é super importante para a cerveja. Por quê? Porque ela vai proteger essa parte aqui, né, o líquido, da ação oxidativa do oxigênio. Então, essa espuma que está aqui tem muito CO2 aqui dentro, tá? Então eu preciso ter CO2. Ele está querendo escapar, ele encontra algumas superfícies aqui. Na realidade, isso aqui são proteínas. Ela encontra essa proteína e vira espuma. E daí, né? O cara máximo aqui dentro é de 90% a 95% de água. Beleza, pessoal? Tá legal aí? Tá rápido a aula? Como que tá? Deixa eu dar um alô para vocês aí. Veja se tá legal a aula aí, dá um ok aí. Como dizia, né? Dá um like. Vamos lá. Beleza, beleza. Ó, já estamos conceitualizando, vamos dizer assim, especificamos o que é uma cerveja. Agora vamos ver cada componente dessa cerveja, esse macro componente, né? Então voltamos aqui, ó. Então, a água principal, né, pessoal? Então, 90% da cerveja é água. A qualidade da água é super importante. Ela tem que ser potável? Ela tem que ser potável. Mas olha só, para eu produzir uma bebida, talvez para a produção do biocombustível ela não seja tão importante em termos de potabilidade. Ela não pode ter alguns interferentes no processo, tá? É diferente. Agora, quando eu estou falando de bebidas, eu tenho que ter, além de ter uma água potável, eu não posso ter alguns componentes ali dentro que possam estragar a minha bebida. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns íons, né? Esses íons podem ser esses cátions, né, como cálcio, como magnésio, ou alguns ânions, como sulfatos, eles interferem na bebida. Mas eles interferem em termos de concentração. Se eu tenho muito, eu posso deixar um gosto diferente na bebida. Se eu não tenho nada, eu também deixo um gosto diferente na bebida. Um exemplo disso são as bramas, por exemplo, brama de Jaguariúna e bramas de agudos. Essas duas, a água é a água. O cervejeiro é o mesmo, a receita é o mesmo, a marca é o mesmo, mas o sítio onde se capta essa água, ela é tratada da mesma maneira. Água potável, mas ela tem alguns íons que vão dar um gosto um pouquinho diferente na brama, por exemplo, de Jacareí, aonde as pessoas preferem a de agudos, né, se eu não estou enganado. Então, e não compensa no processo eu, vamos dizer assim,
purificar mais essa água. Perceba, essa água já está purificada, essa água já está potável. Eu tenho algumas concentrações de íons lá dentro, se eu não me engano, os sulfatos, que fica quase impossível eu manter isso num processo para retirar essa carga extra de sulfato. Vai encarecer muito a bebida. Então, o que os caras fazem? Eles tocam o barco dessa maneira. Vai dar um gostinho diferente? Vai dar. Então, a primeira questão, quando eu vou montar uma indústria para produzir uma bebida, por exemplo, seja ela qual for, um vinho, uma cerveja, um destilado, eu vou observar as características da minha água. É isso que o pessoal faz. Então, eu vou abrir a caixa preta daquela água e vou dizer, opa, no caso da cerveja, eu posso produzir muito bem uma cerveja do tipo Ale. Eu posso muito bem produzir uma cerveja do tipo Large. Por quê? Porque eu já conheço a característica daquela água, tá? Todas são potáveis, todas têm controle microbiológico, todas vão ter a turbidez necessárias para isso, ou seja, não tem matéria orgânica, não tem matéria inorgânica em suspensão. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu posso ter uma região onde eu tenho muitos taninos, e esses taninos, que eles são, não é nem cor, tá? É turbidez, é diferente. Eu preciso passar no equipamento para poder ver realmente esses caras. Se eu tiver esses taninos vão prejudicar a produção da minha bebida. Se eu tenho ferro, por exemplo, então o ferro vai dar uma coloração um pouquinho mais escura na água. Se eu pego isso num equipamento, eu consigo identificar, eu consigo predizer mais à frente se isso vai influenciar na minha bebida ou não. Então, regrinha básica, vou montar uma bebida, vou montar uma indústria, vou envasar aqui qualidade da água, onde eu vou estar captando, que são volumes e volumes, milhões de metros cúbicos, elas têm que ter uma qualidade bem estudada, tá? Aí eu vou e monto essa empresa ali, senão, sem chance, pessoal. Olha só, água a gente já falou. E agora, os substratos? Eu tenho 2 tipos de substrato para produção de bebidas, tá? Primeiro, substratos totalmente extraíveis com água quente, por exemplo, ou uma simples prensagem, ou seja, facilmente fermentíveis. No nosso caso hoje aqui são as uvas. Eu esmago a uva vai me dar o suco de uva, né? O caldo da uva. Esmago a cana, vai me dar o caldo da cana. Esmago a beterraba, vai me dar o caldo da beterraba. Não preciso fazer nada extra aqui. É uma extração simples. Às vezes usa por difusão. O que é difusão? Usar um pouquinho de água quente, usar por pressão, que seria uma prensagem ou até mesmo a vácuo, mas nada diferente. Agora, quando eu tenho uma biomassa amilácea, ou seja, eu contenho amido, esse amido ele é estrutural, eu preciso passar por um processo de trituração. Essa trituração é super importante. Eu vou gastar energia no processo. Bom, triturei, deixei todos em pedacinho, vou ter que fazer uma hidrólise, tá? Essa hidrólise aqui, ela vai ser ou ácida, ou enzimática, ou até mesmo com água quente. Vou gastar energia. Então, esse processo aqui, pessoal, é muito mais caro do que esse aqui. Todos para quê? Para captar uma solução açucarada. Para eu ter esses açúcares, transformar praticamente tudo em glicose para poder levar para a fermentação. Para dar a comidinha para o meu micro-organismo, que é a minha levedura. Então, quem que eu utilizo aqui? A uva para produzir o vinho e os cereais, né? Na realidade, milho, trigo, mandioca. Na realidade, mandioca não é um cereal. A mandioca seria um tubérculo, aqui uma raiz, mas mesmo assim, tem amido. Amido é carboidrato estrutural, tá? E o principal da cerveja é esse camaradinho aqui, ó, o malte. É um grão, né? Então, o malte corresponde ao grão do cereal, ele é o carboidrato, é a fonte de proteínas e aminoácidos e outros nutrientes. Então, perceba, esse grãozinho aqui, esse carinha aqui, ele tem muito amido estrutural. Quando eu coloco esse cara para fazer uma pseudo, o que é pseudo? Uma falsa germinação, eu vou mostrar isso para vocês, eu faço com que ele produza esse cara aqui, ó, a maltose.
Essa maltose, ela é quase... Eu vou precisar fazer mais uma hidrólise aqui, mas eu posso utilizar a temperatura para quebrar isso aqui. Eu vou utilizar esse cara para a produção da fermentação, tá? Então, esse cara aqui, além de fornecer o açúcar, ele fornece alguns componentes, como proteína, que tem nessa casquinha aqui, ele fornece nutrientes e ele vai dar cor e sabor para a cerveja. A cor, eu posso ter ela quase que incolor, ou a coloração de cerveja aqui, ou uma cerveja um pouquinho mais escura, ou uma cerveja, se eu torrei esse cara, uma cerveja com gosto de caramelo, ou até mesmo gosto de chocolate, gosto de mel. Por quê? Porque esses componentes, mel, essa junção, né, de características de mel, de chocolate, de caramelo, é em função da degradação de proteínas junto com carboidratos, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no processo de germinação aí, ou seja, o processo de malteação. Então, o malte, ele é um grão. Eu posso fazer isso com cevada, eu posso fazer isso com arroz, eu posso fazer isso com milho, eu posso fazer isso com o trigo. Só que perceba, é muito mais difícil fazer com essas outras espécies, esses outros vegetais, do que com a cevada. A cevada é facilmente malteada. Malteada é o processo de malteação. Então, quando eu produzo, por exemplo, uma cerveja, eu posso utilizar duas fontes de matéria-prima, tá? Ou ela pode ser duas fontes assim, né? Do tipo C3 ou C4. Então, plantas do tipo C3, que tem a fisiologia C3, eu posso colocar ela como trigo e a cevada. As plantas de origem C4, fisiologia C4, elas são o milho. Então, olha só, o que os caras fizeram aqui, um trabalho. Na realidade, esse trabalho aqui acho que é de 2010, alguma coisa assim, 2012. É aí próximo de vocês aí, é no SENA, né, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e ela é ligado à USP, né, ligado à USP, é ligado à Exalc, né, onde eu fiquei um bom tempo aí. Tem um pessoal que trabalha só com radioisótopos lá. Então, esses radioisótopos são os carbonos 14, carbono 13, tá? Tem o nitrogênio. Então, são vários elementos que eles utilizam para fazer pesquisa. E eles dizem o seguinte, ó, cervejas de pequenas indústrias são mais puras, diz a USP de Piracicaba. Eles dizem assim, ó, pesquisa conclui que bebidas feitas em menor escala são mais tradicionais. Escalas são mais tradicionais. As de grandes marcas têm mais partes de planta de milho, trigo e cana. Olha só. Por quê? Porque a cevada seria o carro-chefe, mostrar que a cerveja é feita de cevada. E a cevada, olha só, a cevada, principalmente, ela tem menos carbono 13. A planta absorve CO2. Esse CO2 que ela absorveu vai para dentro dela. Então, esse CO2, então, uma parte muito pequena é carbono 14. Uma parte muito pequena é carbono 13. E a parte maior é o carbono 12. O que é esse 12, professor? A massa do carbono, a massa atômica desse cara. Todos são átomos, lembra? Aí, o que acontece? O milho, que é uma planta C4, de fisiologia C4, ela absorve mais carbono 13. Então, ela vai absorver o carbono 12, ela vai absorver o carbono 13, só que esse carbono 13, ele é um pouquinho maior do que no trigo e na cevada. Quando eu coloco esses caras para fermentar, independe da fonte de carboidrato, se é milho, se é trigo, se é cevada, a levedura vai utilizar, lembra na reação? Ela vai utilizar todo esse carbono que foi estruturado na forma de amido, na forma de glicose, vai utilizar e vai produzir o etanol. Esse etanol que está lá dentro, que os caras vão investigar. Eles vão dizer, opa, esse carbono aqui, eu tenho mais C13 aqui dentro. Quando eles identificam que tem mais C13, eles falam o seguinte, opa, esse carbono veio do milho. Se eu tenho menos C13, se eu tenho menos carbono de massa atômica C13, eles dizem, opa, esse carbono aqui veio das plantas de trigo ou de cevada. Então,
eu consigo diferenciar. Muda a bebida, desprestigia a bebida se ela veio de milho? Pelo contrário, tá? Há quem diga, né? E até tem uma questão isso no final para vocês pesquisarem, qual que é a importância do milho na produção da bebida, tá? Acabei de falar para vocês, a gente coloca lá puro malte, somente malte, duplo malte, achando que tudo isso vem de cevada. Não tem nada a ver com cevada. Essa cerveja é feita basicamente de milho, trigo ou cana, tá? O que precisa é somente mandar uma fonte de carboidrato para essas leveduras. E aí, ó, chegamos no nosso terceiro elemento. Eu tenho a fonte de carbono, que tem todas essas especificidades. Eu tenho a água, que tem toda essa história por trás. Chegou na levedura. De novo, vocês já viram essa imagem. A levedura, quando eu mando uma fonte de carboidrato para ela, glicose, frutose ou a maltotriose, é maltose, mesma coisa aqui, né? Não é a mesma coisa, mas eu poderia utilizar como maltose. Ela simplesmente quer fazer isso aqui, ó, que é dar brotos, quer crescer e ter energia para sobreviver. Só isso que ela quer fazer. Igual nós, né? A gente quer deixar descendentes, crescer, crescer aqui como indivíduo, produzir energia para eu poder me alimentar, para eu poder levantar o braço, para eu poder falar com vocês. Então, nós somos uma big de uma levedura. Nesse inteirinho aí, ela produz etanol e CO2. Agora, olha esses dois caras aqui, ó. Isso aqui faz a diferença na bebida. Esses ésteres aqui, ó. A planta, ela vai me dar fonte de carboidrato. Esse carboidrato vai entrar nessa fabriquinha aqui e vai produzir energia para ela na forma de ATP. Ela vai produzir etanol, que é o meu produto principal, vai produzir o CO2 e os ésteres. Estes ésteres aqui eu vou mostrar para vocês que fazem toda a diferença na minha bebida, tá? O que são os ésteres? Os ésteres são esses caras aqui, ó. São compostos químicos como acetato de isoamila, butanoato de etila, butirato, acetato de etila, esse antrinalato de metila. São compostos químicos que têm características de ter odor de banana, de abacaxi, de damasco, de laranja, de maçã. O cara, às vezes, ele produz uma formulação que ele fala, nossa, tá cheirando abacaxi, mas não teve essência nenhuma de abacaxi. Eu vou mostrar para vocês que é possível formar o butanoato de etila através de uma reação de um ácido carboxílico, que é formado nas bebidas, junto com etanol. E o etanol eu tenho de monte ali. Antes disso, deixa eu classificar para vocês, né, em termos de bebida, tá aqui o cara cheirando, ó. Está fazendo o buquê dessa bebida aqui. Por que a gente identifica isso? Em 3 coisas. Olha só. O gosto, segundo os gastronômicos, segundo as pessoas que entendem dessa área, é formado de 5, tá? Classificado em 5. O doce, aí entra a papila degustativa, né? Nossa língua. O doce, o salgado, o amargo e o ácido. A junção desses 4 aqui dá um novo, né, recente, chama umami. Então, quando eu consigo perceber o doce com salgado, meio amargo, o ácido, eu vou colocar esse complexo umami aqui. Agora, o que é aroma, pessoal? Aroma não tem nada a ver com isso aqui, ó, não tem nada a ver com gosto. Aroma é química. Aroma é moléculas de baixo peso molecular. Ó. Isso aqui é um aroma. Isso aqui é um éster. Éster. Olha só a função. C dupla O. Isso aqui é um éster. Então, o que é os ésteres? São moléculas de baixo peso molecular que estimulam as nossas células receptoras do epitélio olfatório. Então, essa molécula, ela entra aqui e nós identificamos ela como alguma coisa que já existe no nosso ambiente, como um cheiro de uma fruta, um cheiro de um perfume, o cheiro de uma flor. Isso é, se eu tiver uma substância que ela não desprende nenhum aroma,
nenhuma molécula química, eu não vou sentir nada. E aí, a hora que eu junto o gosto, que são esses 5, junto com o aroma, eu tenho o sabor. Então, o que é o sabor? É a junção e a percepção do gosto e do aroma, tá? A junção e a percepção do gosto e do aroma. Então, esse é o sabor. Então, quando eu me alimento de algo doce ou salgado, há um desprendimento lá de alguma molécula desse tipo aqui, ó, que os próprios vegetais estão soltando. Então, olha só, os ésteres são essa função química aqui, ó. Dentro da minha bebida, eu formo uma reação de esterificação. O que é esterificação? É um ácido carboxílico mais um álcool. É uma reação, ó, entrou em contato. Ácido carboxílico, essa C dupla OH, junto com um álcool, forma um éster. C dupla O, aqui, ó, C dupla O, e a cadeia continua. Uma reação desse tipo, a esterificação, na volta é uma hidrólise. Mas olha só, deixa eu pegar uma reação para vocês aqui, ó. Eu tenho um ácido aqui, ó. Ácido carboxílico. Que ácido que é esse? Não sei. Esse R poderia ser qualquer cadeia para cá, ó, dentro da nossa nomenclatura. E essa estrutura aqui, isso aqui é um álcool. Ácidos carboxílicos, a levedura faz de monte. Álcool, a levedura faz de monte. Só que aqui monte mesmo, quantidade grande. Aqui, na realidade, ele faz mais em termos de qualidade, mas as concentrações são bem baixinhas, tá? Quando junto esses dois caras aqui, ó, eu tenho essa molécula aqui, ó. Eu tenho um éster. É uma reação, ó. Então eu perco praticamente o H, ó, o H desse aqui com o H desse aqui, ó. Eu perco esse cara aqui, essa molécula de água. Então, olha só. Olha o que eu tenho dentro de uma bebida. Eu produzo, quem que é esse cara aqui, ó? Desculpa. CC dupla OH. Esse cara aqui, ó, é o ácido etanóico. Quem que é o ácido etanóico? Ácido acético. Ele que vai dar uma acidez para a bebida. Vai dar acidez para a cerveja, vai dar acidez para aguardente, vai dar acidez para o vinho. Isso é formado dentro da reação do micro-organismo, né? A fonte de carbono vou produzir. Essa perda do etanol de 95% que a gente estudou, grande parte é desses compostos secundários. Isso aqui é um composto secundário, ó. A produção do etanol, do ácido etanóico, que é o ácido acético, ele é em função dessa perda da produção do etanol. Mas nesse meio eu também tenho muito quem? Eu tenho muito esse cara aqui, ó, 1,2-OH. Eu tenho muito etanol. Esse etanol aqui, quando eles encontram o ácido etanóico, ele forma esse cara aqui, ó. Cadê? Ele forma esse aqui, ó. Então eu tenho a parte do ácido aqui, ó, os dois carbonos, C dupla O aqui, e ele vai formar com essa parte aqui do etanol, vai linkar aqui, ó, vai grudar aqui. Então eu formei um éster. Quem que é esse éster aqui, ó? É o etanoato de etila, tá? Isso aqui tem toda uma nomenclatura, etanoato de etila. Esse cara tem gosto praticamente de laranja, tá? Às vezes um gostinho de pera, dependendo como que ele está modificado. Então, caramba, eu não coloquei nada disso na minha bebida. Eu não coloquei nenhuma essência de fruta. A própria fruta já libera esse cara aqui. Então, esse cara aqui é uma cadeia pequena, ele é volátil. Quando ele sai do ambiente líquido, ele encontra aqui o meu epitélio olfatório e eu interpreto isso como um gosto, como um sabor que eu já identifiquei, nós já identificamos, vamos dizer assim, e dizemos que é de banana, dizemos que é de laranja, dizemos que é de pera. Então, perceba, isso aqui, ó, é um aroma. Isso aqui é um aroma. O que é aroma? Pequenas moléculas que se volatilizam no meio reacional, tá? Então, aí mais água ali. Então, e o nosso terceiro e quarto elemento é o lúpulo. Então, o lúpulo é uma flor, tá aqui, ó, a florzinha do lúpulo, para quem vai fazer cerveja aí. Nós não produzimos isso, né? O Brasil nunca produziu
lúpulo. Na realidade, isso provém de regiões temperadas da Ásia e da América do Norte e Europa, né? Naquela região lá que a gente falou da Alemanha, um pouquinho da Áustria, França produz, e um pouco aqui na China. Então, reza a lenda que os monges que começaram a colocar esse tipo de flor dentro da cerveja para que ela durasse mais tempo, né? Eu aumentasse a vida dela. E, na realidade, faz muito sentido, porque eu tenho muitas substâncias de essências de aroma que a gente chama de compostos secundários, que podem inibir, depois da bebida pronta, o micro-organismo também, tá? Então, olha só, o principal componente é essa estrutura aqui, ó, são anéis aromáticos, ó. Então, isso aqui é um anel aromático, isso aqui é um composto fenólico, tá? Dupla alternado, não é um anel completo, né? Precisaria ter mais um aqui, mas isso aqui é um aromático, é um anel aromático. Então, o que o pessoal diz do lúpulo? O lúpulo, ele tem uma proteína lá dentro chamada isomulonas. É ele que produz essa espuma aqui, ó. Então, quando eu coloco a cerveja no copo e há uma agitação, essas proteínas é como se elas ficassem coaguladas e elas produzem essa superfície aqui de espuma. Essa espuma protege o líquido, que é a minha bebida, da ação, principalmente do oxigênio, desse ambiente oxidativo. Então, aquela cerveja sem espuma, ela praticamente, a superfície dela está sendo oxidada, por isso que ela fica amarga, tá? Rapidamente, porque aqui eu tenho várias reações que ainda estão ocorrendo. Quando vocês vão ver que a gente coloca o lúpulo, e esse lúpulo, geralmente ele vem moído, né? Eu tenho uma composição dele, ele é tem muita celulose nele. Quando eu moo esse lúpulo, trituro ele e jogo lá, o processo de ferver esse cara é para solubilizar esses óleos essenciais. São esses óleos essenciais onde eu tenho muita substância que vai dar o aroma, né? Vai dar o amargor da cerveja, tá? E para muitos que mexem com cerveja, a forma de utilização desse lúpulo, se é um pouco antes da fermentação, se ele vai vir em pedaços, qual é o tipo do lúpulo, que eu tenho algumas espécies, isso aqui é a assinatura do mestre cervejeiro. Então, ele tenta fazer isso, por isso que eu falei para vocês que existem milhares e milhares de receitas, quase infinito o número de receitas, porque se eu mudei um único processo, coloquei esse lúpulo antes, eu coloquei esse lúpulo depois de algum processo que eu faça, eu vou ter uma cerveja diferenciada, até a cor, amargor, o tipo, essas características que a gente chama de organolépticas vão mudar. E do mais, esse composto também, ele tem uma ação, né? Alguns ácidos, que não só esse ácido alfa, mas eu tenho o beta, alguns tipos de cadeias bem complexas aqui, causam uma diurese. O que é isso? É um estímulo a mais na nossa secreção, principalmente de urina, na bexiga. Então, se você tomar a mesma quantidade de álcool, o mesmo volume de álcool, com as mesmas concentrações de IgL, por exemplo, de uma bebida destilada, você pode perceber que você não vai tanto ao banheiro, tá? Agora, se você beber a mesma concentração de álcool e de uma cerveja ou de um chopp, por exemplo, você vai ver que estimula mais a diurese, ou seja, esse cara é diurético, você vai eliminar mais o líquido quando você tem bebidas à base de lúpulo. Beleza, pessoal? Aqui, ó, além disso, ele traz a estabilidade e ao sabor dessa bebida, por isso que eu falei para vocês que os monges colocaram para durar mais, né? Porque esse sabor é importante, porque uma vez que esse cara está estável, eu posso beber isso a um longo prazo, né? Não vai mudar essa característica ou de estragar ou não uma bebida. Ele retém a espuma, então isso já dá um impacto
organoléptico, né? Essa característica organoléptica que vai relacionar com o sabor, o cheiro, o aroma, toda essa percepção que a gente tem em função de bebidas. Então, olha a caixa preta do lúpulo. Ele tem todos esses hidroxiácidos aqui, né? Ele tem muito polifenóis, tem muita pectina, ácidos gástricos e lipídios, tem sais minerais, olha, muitos sais minerais, de 8 a 10%, então ele leva também um caráter nutricional para a bebida. E eu tenho aqui, praticamente como todo vegetal, né, grande quantidade de celulose. Alguém poderia olhar, pô, tem celulose para caramba, 50% de celulose, daria para fazer um etanol celulósico dessa bebida. Se você conseguisse extrair, embora se utiliza muito pouco numa bebida, se você conseguir extrair todos esses caras aqui por algum processo como extração com N-hexano, que é um solvente, e sobrasse um resíduo inerte que fosse celulose, você poderia utilizar esse cara para fazer um outro biocombustível, tá? Qualquer resíduo lignocelulósico tem potencial para se produzir biocombustíveis. E aí, para a gente fechar o processo de produção de cerveja, ele é mais ou menos nessa característica aqui, ó, né? Eu digo que a cerveja tem 6 etapas. Tem o processo da malteação, que é onde eu vou produzir o malte. Ah, mas se eu não produzo o malte, esse malte é muito pouco, eu posso utilizar outra fonte de açúcar. Essa parte aqui é onde eu vou botar esse malte com água, onde eu faço um mosto. Então, o que é um mosto cervejeiro? É onde eu boto toda a minha carga de carboidratos de uma forma muito, muito hidratada, ou seja, boto água. Essa água que a gente viu que tem que ter um alto grau de especificidade. Não é pureza, é específico para aquela bebida. Esse processo que eu coloco o mosto e depois coloco o lúpulo antes, coloco o lúpulo depois, fervo e coloco o lúpulo, ou não coloco o lúpulo nessa etapa, eu chamo de brasagem, tá? É um termo utilizado. Por quê? Porque fica realmente mexendo, eu preciso mexer para formar uma solução. O mosto cervejeiro é onde eu vou liberar os meus açúcares para o caldo. Esse caldo vai ser levado para fermentação. Então, o que eu levo para a fermentação? O caldo rico em carboidratos, tá? Para quê? Para a levedura utilizar. Depois, diferente do processo do bioetanol ou de qualquer outro etanol que eu produza, fermentação já vai produzir o álcool, eu vou levar para um processo de maturação. Alguns dizem que é uma segunda fermentação. É aqui que vai ser formado alguns compostos secundários, como aqueles ácidos etanóicos, vai ser formado os ésteres, é nesse processo de maturação. Depois, algumas cervejas, principalmente industrializadas, elas são filtradas, tá? Então, olha só, mesmo aqui eu posso ter filtrado, eu posso ter utilizado somente o caldo para fazer a fermentação, mas eu tenho resíduo de levedura, eu tenho resíduo ainda de carboidrato. Na cerveja industrial, tudo isso aqui é praticamente filtrado. Nas cervejas artesanais, alguns fazem uma filtragem mais branda, por isso que dá aquela turbidez na cerveja, ela fica mais encorpada. Eu estou levando mais resíduos de leveduras ali, por exemplo. E o último, né, depois da filtração, eu tenho o envase. E aí a gente vai ver aqui no próximo slide que quando eu boto isso em lata ou em garrafa, é diferente de botar num barril de chopp. Aqui eu vou jogar esses caras aqui por uma prateleira. E no mínimo eu espero que essa bebida mantenha as características em 6 meses. E aí eu vou botar alguns conservantes aqui dentro, alguns estabilizantes. Para quê? Para que não mude o sabor e toda a textura, todo o aroma dessas bebidas. Até porque, pessoal, a cerveja é quase como se fosse, mesmo que ela estando na garrafa aí na prateleira de vocês, é como se fosse um ser vivo. Existem muitas reações acontecendo aí dentro ainda, tá? Então, quando eu coloco isso dentro de
uma prateleira, eu coloco alguns componentes que eu falo, ó, não quero que ocorra reação mais nenhuma, tá? Então as reações praticamente elas são inibidas, mas há algumas ainda. No chopp ou na cerveja artesanal, o valor de prateleira é bem menor. Por quê? Porque eu não tenho conservantes. Tá? Por isso que o chopp é mais leve, o chopp não dá tanto dor de cabeça, o chopp não dá a famosa ressaca. Tá? Eu posso tomar a mesma quantidade de chopp e cerveja, se eu tomo o chopp, a cerveja, eu vou ter alguns efeitos colaterais. Porque essa cerveja que a gente toma, ela tem muito conservante. Então, ó que figurinha bacana aqui do processo fermentativo. Eu tenho aqui, ó, primeira etapa, eu posso ter o cereal de cevada ou ou o milho aqui, né? Vamos dizer assim. O que é malteação? Olha aqui junto comigo aqui, ó. Eu tenho os grãos, pode ser cevada ou milho, tá? Mas principalmente cevada. Eu vou hidratar esse cara. O que é hidratar? É entumecer a semente. A semente, ela é um cara, mas tão bolado, isso para todos os vegetais, onde eu tenho uma carga riquíssima de nutrientes lá dentro, que vai fazer com que o vegetal cresça. Eu tenho todas as reservas lá dentro, principalmente a reserva de carboidrato, que são o amido. Amido é carboidrato de reserva, é estoque. O que vai acontecer? Na hora que eu hidrato e boto esse cara numa temperatura, com oxigênio e às vezes até CO2 controlado, por exemplo, aqui 50%, ela vai dizer assim, opa, eu posso virar uma plantinha agora. Porque eu tenho todas as condições. Não está muito frio, está quentinho, está legal, está numa temperatura boa, eu vou germinar. Então perceba aqui, ó, que começa a sair uma plantinha. Para sair essa plantinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai começar a fazer as hidrólises, tem milhares de enzimas lá dentro, uma sementinha pequenininha. Isso aqui pode se transformar, né? Se a gente falar uma semente de eucalipto, por exemplo, é menor que a semente de cevada e vai transformar numa árvore gigante. Então, o potencial que tem ali é imenso. Então, eles começam a produzir os carboidratos solúveis para essa plantinha poder se alimentar e começar a crescer, formar um caule. Na hora que ela começa a hidrolisar todo o seu carboidrato através do seu maquinário enzimático, eu faço o seguinte, opa, enganei você, você não vai virar uma plantinha não. Eu vou agora desidratar você. Essa desidratação, eu tiro a água, né? Então, a secagem, eu vou estabilizar. Então, ela chega, dependendo da minha secagem, ela vai pegar uma outra cor. Só que ali dentro dessa sementinha, eu já tenho todo, ou grande parte dos meus carboidratos já solúveis, tá? Ou seja, eu já tenho muita glicose e maltose. O que é a maltose? É a quebra do amido em 2 carboidratos. Simplesinho. E aí eu pego esse material seco, geralmente a gente compra assim quando vai fazer a cerveja, e moo esse cara. Eu estou moendo ele aqui, ó. Eu moo ele, né? Para quê? Para eu vou diminuir o tamanho da partícula desse cara. Eu vou liberar mais carboidratos. Se eu não atinjo, olha só o que eu vou falar para vocês, se eu não atinjo a carga de açúcar aqui, que veio dessa cevada, eu posso pôr adjuntos. O que é esse adjuntos? É um xarope de milho, é um xarope de trigo não, né? É um carboidrato que veio de trigo, é um xarope de cana de açúcar. Por quê? Porque eu preciso mandar uma carga de açúcar alta aqui. Para quê? Para fazer o meu mosto. O que é o meu mosto? É o meu açúcar solúvel. Eu tenho que ter em média quanto para mandar para uma fermentação? Lembra lá de um valorzinho? Mais ou menos 200 gramas por litro. O que é 200 gramas de açúcar solúvel por litro? Um Brix 20. Tá? Então, a hora que eu analiso aqui, deu Brix 20, opa, posso mandar para fermentar que eu vou ter álcool considerável, eu vou ter bastante álcool. Eu vou montar esse cálculo com vocês. Aí eu tenho, ó, moeu isso aqui, eu venho para a brasagem. A brasagem é a mosturação, ou seja, eu boto água em todo esse malte ou adjuntos aqui. Aqui
eu já tenho algumas enzimas do grão que com temperatura continuam quebrando o meu açúcar. Depois, pessoal, olha só, eu posso colocar o lúpulo, esse lúpulo vai entrar aqui numa fervura, posso colocar depois, eu posso colocar antes, mas ele vai liberar as essências. Depois eu faço uma espécie de filtragem e ferveu, então eu resfrio esse cara. Resfrio para quê? Porque eu preciso entrar num processo de fermentação, não pode entrar todo ele quente. Eu tenho que fazer uma resfriação, tá? De 9 a 15 graus aqui, condições ideais para levedura. Aí aqui, pessoal, na fermentação, se eu utilizar uma temperatura, por exemplo, acima de 15 graus, eu estou trabalhando com uma alta fermentação, que eu vou produzir uma cerveja ale. Utilizo essa Saccharomyces cerevisiae. Se eu vou produzir uma fermentação baixa, abaixo aí de 10, 12 graus, ou até 12 graus, eu estou produzindo uma cerveja que eu chamo de large. Essa que a gente consome aqui. Na realidade, eu não vou utilizar, olha só, lembra da condição para levedura? Condição da levedura a baixa fermentação ou a baixa temperatura, eu vou usar essa uvária, eu estou usando outro micro-organismo. Por quê? Porque essa aqui não vai produzir muito bem. Depois, faço a fermentação, vou para maturação. Alguns dizem aqui que é uma segunda fermentação. Aí, ela pode durar de 6 a 30 dias. Por isso que quando a gente fala em fazer cerveja artesanal, o processo não tem nada aqui de excepcional. O processo é simples, porém não é fácil. Não é fácil fazer. Você vai errar algumas coisinhas aqui, vai acertar. Se você vai deixar de 6 a 30 dias, 30 dias em processo de maturação. Por quê? Porque ela vai ficar resfriada a 0 graus, vai decantar essas leveduras, vai ocorrer essas reações secundárias. E daí eu posso filtrar esse cara. A partir do momento que eu filtro, eu posso filtrar muito, muito bem, para deixar ela totalmente cristalina, ou eu posso deixar alguns residinhos de levedura ali dentro, que vai me dar uma carga proteica alta. Eu vou me alimentar dessas leveduras. Por isso, há quem diga que a cerveja artesanal, a cerveja antiga, vamos dizer assim, que se produz dessa maneira, é uma cerveja com alto valor nutricional. Tá? É o famoso pão líquido. Agora, essa cerveja que a gente bebe tradicional, ela não tem nada, a carga nutricional dela é muito baixa, tá? Desculpe falar, mas às vezes o pessoal fala que é um xixi aí, né, que a gente tá tomando. É uma carga de etanol, né, álcool, mas muito baixa em termos nutricionais. Não tem escombro de levedura, não tem resíduo que veio da fermentação. Então, por isso que a gente tem muito efeito colateral de ressaca desse tipo de cerveja ao invés da cerveja artesanal, tá? Desde que ela siga todos os padrões. Aí, pessoal, essa filtração eu vou mandar para o barril ou para a garrafa. Lembrando, quando eu mando para a garrafa, se for uma cerveja tradicional, eu estou mandando ela com estabilizantes e conservantes. Ou até mesmo pasteurização, né? Eu pasteurizei ela para ela aguentar um pouquinho mais. A cerveja do chopp, ou até mesmo engarrafada, mas ela é artesanal, o tempo de prateleira dela é diferente. Você vai ver que as cervejas artesanais, se ela não passou por nenhum processo de estabilizante, conservante e até mesmo talvez a pasteurização, que é para eu matar todos os micro-organismos, o tempo de prateleira dela é bem pequeno, tá? E aí, pessoal, dentro de todas essas mudanças aí de processo, utilizo uma matéria-prima, coloco adjunto, ponho o lúpulo antes, ponho o lúpulo depois, eu tenho uma infinidade de tipos de cervejas. Mas eu posso classificá-la em duas aí, né? As ales, que é a alta fermentação, e as largers, que é as de baixa fermentação, tá? Então, olha só, fermentação a temperatura de 12 até 15 graus, né? Essa é de alta fermentação. Então, e a de baixa? De baixa, ó, de 5 a 10 graus, né? Celsius, né? Então, essa large aqui é 99%
que são as consumidas no Brasil, são as cervejas brasileiras, né? Então, a baixa fermentação a frio. Eu posso ter 3 tipos, né? Eu posso ter a larger, né? A mesma coisa. E eu posso ter essa Pilsen. Essa Pilsen aqui, ó, é a cerveja mais consumida no mundo, tá? Utiliza-se muito adjunto de arroz e milho. Inclusive, essa é a mais consumida no Brasil, né? A gente toma muito essa aqui. Eu posso ter essa outra aqui, que é a Munique, que são as cervejas que tem o grão torrado, né? Esse malte, ele é torrado, ele é caramelizado. Como que eu formo o caramelo? O caramelo eu formo da degradação por temperatura, quando eu torrei esse cara, de uma proteína, tá? De uma proteína, principalmente os monômeros da proteína, que são os aminoácidos, juntamente com um carboidrato, tá? É aquela famosa reação de Maillard, o carboidrato junto com uma proteína. Então vai dar esse gostinho de caramelo, chocolate e todos esses gostos aí, sabores que a gente tem. Eu posso ter outras classificações, como cerveja brasileira, principalmente. Cerveja clara, cerveja escura, cerveja com álcool, cerveja sem álcool. Eu posso ter qualquer uma dessas aqui, ó, sem álcool, tá? O processo de desalcoolização. Eu tiro o álcool desse cara. Ou eu ponho um processo que elas vão produzir menos álcool, para ficar mais fácil para tirar depois. Ou eu posso ter isso aqui, pessoal. Importantíssimo isso aqui, ó. A proporção de malte de cevada. Para ser uma cerveja de puro malte, precisa ter aquela que possui 100% de malte de cevada. Então, a gente não tem no Brasil, principalmente industrial, eu posso ter alguém que faça artesanal, a cerveja puro malte, tá? Puro malte. 100% de malte de cevada, sem nenhum adjunto, tá? Botei todo aquele processinho, germinou, botei para torrar ou não, estabilizei, e aí eu faço a cerveja, somente com uma fonte de cevada. A cerveja, denominada cerveja, é aquela que possui proporção de malte de cevada maior ou igual a 50%. Olha só, isso é o que a legislação fala. Então, para ser uma cerveja, eu tenho que ter, no máximo, né, maior ou igual a 50%. Mentira, a gente tem muito menos de cevada nessas cervejas tradicionais. A gente tem muito mais extrato, muito mais xarope de milho e outras coisas mais, inclusive de cana, principalmente dessas industriais, tá? Se a gente pensar no volume que a gente consome de cerveja, 10 bilhões de litros por ano, quanto vegetal precisa ser extraído aí? A gente não tem nem 10% dessa cevada aí. E aí, eu posso produzir cerveja com o nome do vegetal. Cerveja de eucalipto, por exemplo. Cerveja de trigo. O vegetal predominante é aquela que possui proporção de malte de cevada maior do que 20%. Então, se eu tenho malte de cevada e eu tenho 30% de fonte de eucalipto, eu vou ter que chamar essa cerveja de eucalipto. Tá bom? Então, essa é a classificação de cerveja. E aí, pessoal, para a gente estar finalizando aí, eu tenho a produção de vinho rapidamente, tá? E aí a gente conversa sobre vinho. Eu quero ver se vocês estão acompanhando. Não vamos fazer intervalo, porque a gente vai tocar o barco aqui. Mais 20 minutos aí no máximo, eu termino. Tá bom? Beleza, Paulo? Quem mais aí tá acompanhando aí? E daí, logicamente, que essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Olha só, para a gente estar finalizando, até para vocês terem o tempo para resolver o exercício lá. Ó, produção de vinho é muito parecido com a produção de cerveja, mas o que vai mudar é a matéria-prima. A fermentação é
irmã gêmea, tá? Eu posso utilizar outros tipos de leveduras, como eu vou mostrar para vocês, mas a produção em si é quase irmã gêmea. Então vamos lá, ó. Eu preciso ter uma fonte de carboidrato, no caso é a minha uva. Eu preciso fazer um mosto, né? Ou seja, uma solução de açúcar aqui com esses caras aqui para poder fermentar, e eu vou levar isso para engarrafar. Aí, uma diferença que tem aqui é que eu vou envelhecer esse cara. Então, a produção de vinho pode ser envelhecida, embora no Brasil o envelhecimento não chega a 2 meses de envelhecimento, tá? E o envelhecimento, no geral, é de 2 anos. No geral, mas o Brasil dificilmente faz envelhecimento de 2 anos. E aí eu vou falar para vocês, ó. O açúcar da uva ou a característica da uva é que vai fazer a fermentação. Então, o mais importante, 90% da qualidade do vinho, ou seja, a especificidade do vinho, está na planta, está na uva, o que eles chamam de chateau, tá? Chateau é castelo. Então, muitos vinhos têm o vinho tal do chateau de não sei o quê. Esse vinho chateau, esse chateau aqui, é a região onde esse vinho foi produzido. Por quê? Porque, como eu falei aqui, ó, a idade da planta que vai diferenciar a qualidade do vinho. Então, existem plantas na Europa, na França, principalmente, que tem plantas aqui, ou seja, esse parreiral aqui, tem mais de 500 anos, pessoal. Tá? É a mesma planta, ou seja, que produz, elas são adubadas, logicamente que ela é reciclada, como nós, né? Perdemos folha, perdemos galhos, perdemos pele, né? Mas é a mesma planta. Então, isso foi ao longo do tempo, foi trazendo uma qualidade muito, muito superior para as uvas. E aí, eu pego esse cara, eu vou esmagar ele, simplesmente esmago, faço suco e mando para a fermentação. E aí eu tenho o pós-fermentação, que é o envelhecimento. O processo a gente vai passar por aqui. Quando eu tenho, por exemplo, o vinho, eu tenho vinho de uva. Todo vinho que se fala vinho é o vinho de uva. A fonte tem que ser uva. Muito parecido com o que a gente falou sobre cerveja. Cerveja, para ser a cerveja, né? Historicamente, ela tinha que ser de cevada, tá? Agora, o vinho, se eu não falo nada depois da palavra vinho, ele tem que vir de cerveja. Se ele é de cerveja, de uva. Se ele veio de outra fonte, eu vou dizer vinho de laranja, vinho de pêssego, vinho de maçã. Por quê? Por que isso, pessoal? Porque eu posso produzir uma bebida de qualquer fonte de açúcar. Vinho de eucalipto. Extrair a sacarose, a frutose e a glicose da casca de eucalipto. No caso, eu posso fazer isso com uma extração simples e vou e produzo um vinho. Tudo bem que ele não vai ter nem de perto as características que vai ter essa bebida. Por quê? Porque a qualidade dessa uva aqui que vai me dar uma série de componentes, né? Vocês vão ver quanto componente tem essa uva aqui em termos de estrutura para o vegetal. Então, olha só, em termos de uva, eu tenho vários tipos de uva, né? Eu tenho esse Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas, essa é a mais utilizada. Eu tenho essa Syrah aqui, ó, que é muito utilizada de vinhos do Nordeste do Brasil. Eu tenho essa Merlot, que é uma das mais utilizadas no Brasil. Essa Merlot aqui, ela é do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul. É uma das únicas regiões que tem o que a gente chama de identidade geográfica para produzir vinho. Então, quando a gente fala vinho do Porto, a gente está falando da região de Portugal. Quando a gente fala o vinho do Brasil, a gente está falando exclusivamente dessa região. Isso para exportação, tá? A gente está falando exclusividade dessa região, do Vale do Vinhedo. A gente tem uvas, né, muito
utilizadas aqui, pelo menos essa Cabernet aqui, que é típica do Chile, mas é muito utilizada na região do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do vinho dessa uva aqui. O vinho chama Santa Helena, tá? É típica da região do Chile. Então, tenho várias. Cada uva dessa, ela pode ser escura, pode ser essa mais rosada, ou pode ser até sem ter aquela mais a verde, né? Ela vai fornecer um vinho de diferentes características, tá? Então, quando a gente fala em vinho, a gente está falando da matéria-prima que vai dar 90% da qualidade dessa bebida, diferente muito do processo de cerveja. Cerveja é o processo que vai mandar, tá? Olha só, na uva a gente vê duas características da uva. Uma é a maturação tecnológica. O que é a maturação tecnológica? É a quantidade de açúcar que essa uva tem para produzir o etanol. Então, lembra, eu preciso ter uma quantidade de açúcar que eu vou produzir o etanol, tá? Senão eu não produzo etanol, senão não há fermentação. Se eu tiver lá 2 gramas por litro, eu tenho um Brix de 0,2. Não adianta mandar isso para fermentação, que não vai produzir nada, é um açúcar residual. A outra técnica é a maturação fenólica. Essa maturação fenólica é a quantidade de compostos fenólicos que eu tenho nesse vegetal, que esse vegetal vai me dar. Por quê? Porque os compostos fenólicos, os polifenóis, os flavonoides, os taninos, os terpenoides que a uva tem, que vai dar característica para o vinho. Inclusive, isso vai dar característica de bem-estar, né? Vai ajudar no coração. São esses polifenóis. Então, vamos ver as características do vinho aqui. Então, a química do vinho. Eu tenho muitos flavonoides, né? Esses flavantrazoides. Eu tenho os flavonoides. Eu tenho as antioxidantes aqui, cianinas. Eu tenho os taninos. Todos são fenóis. O que é fenóis? É o anel aromático com grupo OH, ó. Isso aqui são radicais, isso aqui elimina os radicais livres do nosso organismo. Então eu vou mostrar para vocês mais à frente o que são os antioxidantes. Por que isso é tão importante? Essas moléculas grandes aqui, ó, de polifenóis, são consideradas antioxidantes. E o vinho tem essa proporção maior do que qualquer outro vegetal. Não exclusivamente pela bebida, mas pela uva. A uva traz essa característica. Então, olha só no processo aqui de vinho, né? Então, eu tenho 2 tipos de uva. Eu vou esmagar ela, um processo mais simples. Eu vou triturar essa uva aqui, vou passar ela numa prensa. Vou formar aqui, então, a colheita da uva. Vou esmagar esse cara. E depois eu vou mandar aqui para um tanque, onde ele diz que coloca sulfito para matar bactérias. Esse sulfito aqui é dióxido de enxofre, tá? O dióxido de enxofre, ou seja, o enxofre em si, ele é um bactericida, tá? Então ele mata as bactérias indesejáveis aqui. E depois eu adiciono fermento. Que tipo de fermento? Ó? O fermento pode ser essas espécies aqui, ó. Tanto a Cerevisia quanto a Vine, Chavelieri, Ovimos, né? Então, Ovimiformes, esse tipo de levedura que vai me trazer uma graduação alcoólica interessante para o meu vinho. Depois que fermentou, eu mando isso aqui para uma prensa. Posso tirar a casca, essa casca pode produzir licores, e eu mando esse filtrado para tanques de clarificação. Então, depende do meu vinho, ele pode até ser mais rosé ou pode ser vinho tinto. Isso vai depender do processo. Essa fermentação, olha só, igual lá na cerveja, ela pode durar de 3 dias a 3 semanas. Isso vai depender da qualidade da minha matéria-prima e quais levedos, né, quais micro-organismos eu estou utilizando. Aqui, nesse sistema aqui, pessoal, eu posso utilizar ainda, igual a maturação, que a gente chama de uma segunda fermentação. Que eles chamam também, de quem for trabalhar com vinho aí, né, fermentação de vinho, é uma fermentação malolática. O que é essa fermentação malolática?
ela produz, através do ácido lático, ela produz o malônico, o ácido malônico. Esse ácido malônico, ele vai ajudar depois no envelhecimento. Então, no Brasil não se faz essa segunda fermentação, só para vinhos mais sofisticados, vinhos europeus, eu tenho essa fermentação malolática. É a transformação do ácido acético em ácido malônico. Lembra? Sempre a segunda fermentação, a fermentação secundária, essa fermentação ou esse processo de maturação, deixar esse vinho dar uma curtida, vai formar compostos secundários mais interessantes para as características do vinho, características da bebida. Então, se eu deixo esse cara como uma segunda fermentação, o custo dele é maior, mas eu estou agregando mais valor para essa bebida. Quando depois, passou para isso aqui, eu já vou dar uma filtrada nesse cara e eu vou mandar para o barril. Aqui é o envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento, ele é nada mais que diminuir a acidez, fazer com que essa madeira aqui, que é altamente porosa, principalmente a madeira de carvalho, ela é altamente porosa, ela absorva compostos que não são legais para o vinho. E também, se eu deixar como eu falei para você, de 2 meses a 2 anos, eu vou ter essa relação do ácido malônico mais pronunciada. Eu consigo melhorar a qualidade do meu produto, tá? E aí, só que no Brasil, esse vinho que a gente tem, geralmente é no máximo 2 meses. E às vezes nem envelhecimento tem, tá? E aí, dentro do processo, vai mudar muito a cor do vinho. Então, se ele é branco, tinto, rosé ou esse espumante. Esse espumante tem um outro processo, eu vou gaseificar esse cara, eu vou deixar acontecer ainda algumas reações para produzir CO2 com a tampa fechada. Se eu utilizo a fermentação com casca, eu tenho um produto. Se eu tiro a casca desse cara, eu tenho um outro produto. Perceba, dentro da uva não tem muita a substância que vai dar cor. É a casca que vai dar cor para esse vinho, tá? Independente da uva aqui, ó. Tudo bem? Então, esse é o processo de curtição do vinho. E aí, pessoal, uma regrinha simples aí para a gente produzir vinho seria isso aqui, ó. Então, eu tenho a minha equação de produção de etanol, então é a minha glicose, independente se ela veio de cevada ou veio da uva, eu preciso saber quanto que eu tenho de açúcar, isso a gente vai brincar muito, para a produção de etanol. Então, olha só, se eu tenho 180 gramas, da onde que vem 180? Daqui, ó, a conta das massas moleculares vai dar 180. Se eu tenho esses 180, eu vou produzir 92 gramas de etanol, tá? 88 gramas de CO2, tá? Agora, a gente sabe que o valor teórico é para cada 100 quilos, é isso que eu devo guardar. Cada 100 quilos eu vou produzir 64,75 litros como valor teórico. Agora, se eu tenho uma eficiência do processo de 95, que a gente brincou a aula passada, que é o que o Pasteur diz, nunca nós vamos produzir 64 litros quando pegar 100 quilos de açúcar fermentíveis. Ele disse isso. Então, quanto que nós vamos pegar, Pasteur? 95% desse valor. Então, para cada 100 quilos, nós vamos pegar 61, nós vamos ter, né? Nós vamos produzir 61 litros. Então, essa é o meu valor. Agora, perceba, se eu vou utilizar isso para o vinho, eu vou pegar lá, ó, analisei a minha equação, 100 gramas, eu tenho 61 ml, tudo bem? Toda vez que eu pegar 100 gramas, eu vou ter 61 ml de etanol. Essa é a minha matriz. Se eu pegar 1 litro de suco de uva, peraí, por que suco de uva? Porque o processo inicial para a produção do vinho é eu macerar essa uva, eu extrair o caldo da uva. O caldo da uva é um suco de uva, tudo bem?
Se eu pegar uma gota e colocar no meu aparelhinho de Brix e eu encontrar 200 gramas lá dentro, 1 litro eu tenho 200 gramas. Qual que é o meu Brix? Brix 20. O Brix sempre é a unidade 10 vezes menos. Então, 200 gramas por litro, anote aí, 200 gramas por litro de um caldo de cana, de um caldo de uva ou de qualquer outra matriz que é altamente fermentescíveis, eu vou ter um Brix 20. Então, se eu pegar 200 gramas, é o que tem lá, em 1 litro, botar isso para fermentar, 100 gramas produz 61 ml. 200 gramas vai produzir quanto? 122 ml. Tudo bem? Então, botei para fermentar nas condições top de fermentação, ou seja, no máximo perdendo aí no 5%, que é os 95% do Pasteur, eu vou utilizar 100 gramas, 61 ml. Se eu pegar 200 que está no meu suco, que eu acabei de medir, eu vou produzir 122 ml. O que é esses 122 ml? Olha só, eu só vou filtrar esse 1 litro. Se é que eu já não filtrei ele. Eu não vou produzir mais nada, eu não vou destilar. O que isso representa? 120 ml em 1 litro, aqui 120 ml em 1 litro, representa 12%, representa 12 GL. Então, esses 12 GL que vem na garrafa quando a gente pega, ou 11 GL, ou 10 GL, ou 10%, ou 12%, ou 11%, isso vai ser em função da carga de açúcar e da eficiência que foi o processo. Tá? Então, se vocês acharem 12%, ele obteve mais ou menos 200 gramas por litro de sacarose. Nós estamos falando só de álcool, tá, pessoal? Mas o vinho, a cerveja, não é só isso. Tem todos esses processos, esses compostos secundários que vêm através do vinho. Então, olha só. O que eu tenho que guardar da produção? É esse aqui, ó. Esse, quando eu tenho 95% de eficiência. Se eu tenho 100%, ou seja, do jeito que o Papai do Céu mandou, eu boto 64 aqui. 64,75. Toda vez que eu pegar 100 ml, eu produzo 64,75 ml. E aí, pessoal, para finalizar, a gente entra nesse quesito aqui, que inclusive tem umas perguntas lá. Tem conta e tem essas perguntas do vinho. Olha só, saúde do vinho. Tem um artigo lá que eu vou postar para vocês logo mais, que fala sobre os antioxidantes reduzem a incidência de doença, principalmente do coração. Tá? São substâncias ricas em são compostos ricos em substâncias fenólicas. São esses polifenóis e os flavonoides, além dos ácidos gráficos insaturados, né, que é os insaturados que causam benefício para a nossa saúde, e esse componente aqui, ó, tá? Então, tem um artigo, se eu não postei, eu vou postar logo mais. Tem um artigo sobre cerveja, química da cerveja, que a gente falou, e um assunto sobre química do vinho, mais especificamente, né, mais direcionadamente para esse tipo de abordagem. Quais são os polifenóis, quais são os fenóis, quais são os flavonoides que dão as características de bem-estar para esse vinho, né? Costuma-se dizer que para ter uma boa saúde, principalmente do coração, precisa tomar uma taça de vinho todos os dias. Mas que vinho é esse? Será que qualquer vinho? Se eu pegar um chapinha, um sangue de boa, já estou de boa? Não importa o teor de álcool, mas importa mais as substâncias que eu estou levando, que são essas aqui, ó, que são esses antioxidantes. E aí eu tenho as 3 perguntinhas que estão lá, né? Eu vou disponibilizar logo mais esse artigo para vocês, né? E aí eu quero terminar a aula aqui com vocês. A gente não fez parada, foi batidão, tá? Beleza aí, pessoal? Acompanharam? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, são 3 perguntas que a gente tem lá, tá?
2 são relacionados a coisas mais teóricas. Eu falo sobre cerveja e depois eu pergunto algo sobre o vinho. Se qualquer vinho é qualquer vinho, ele vai ter benefício para a saúde. Então, leia o artigo primeiro e depois vocês tentam responder lá. E da cerveja é mais geral, tá? A cerveja a gente pergunta um pouquinho sobre essa estrutura, né? O que o mercado diz sobre o malte de cevada e o malte de milho, né? A gente está tomando realmente a cerveja de milho ou não? Dá para vocês analisarem também nos 2 artigos. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu dei uma corrida aqui porque são 21h35. A hora que eu comecei a aula com vocês, eu preciso ir ainda até o banco, tá? Pagar uma conta. E essa conta eu só consigo pagar lá nesse banco aí. E ele fecha 10 horas. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou encerrar a aula agora. Eu vou disponibilizar o material para vocês. Vai estar mais ou menos assim que eu chegar. 10 e pouquinho, 10h10, esse material já vai estar disponibilizado. Quem quiser entrar lá, já entra e já recebe esse material. Vai estar lá na área de postagem. E quem tiver qualquer pergunta também, aí eu já vou estar online até mais ou menos umas 10h30, tá? Então, fiquem tranquilos aí, anotem a pergunta que vocês têm aí. A partir das 10 e pouquinho, 10h10, eu estou voltando. Beleza? Pode ser assim? Dá um ok para mim aí. Aí eu já volto já para vocês e a gente só posta os exercícios. Eu vou postar a aula, né? Vou postar a aula essa em PDF que eu acabei de apresentar para vocês. E aí vocês têm todo o material para vocês resolverem até sábado às 23 horas e 23 horas e 59 minutos. Beleza, pessoal? Vou parar de gravar aqui, daí já vai subir essa gravação para vocês também. Tá? Senão eu vou me enrolar com essa conta aí. Parei a gravação.